Eu falo para o Senhor, se a palavra de Deus, essa aqui, ó, a Bíblia Sagrada, se essa palavra for vivificada pelo Espírito Santo dentro do nosso coração, não precisa de mais nada. Se a gente copiar e se alinhar com esses homens do Senhor, os profetas, os patriarcas, Moisés, os apóstolos, e principalmente o nosso Senhor Jesus Cristo, então é isso, não precisa de mais nada. E Deus tem me dado uma palavra que é assim. No passado, Davi, ele fez essa afirmação, né? Os homens confiam em carros e cavaleiros. Então, calma aí, a tentação é essa, confiar em carros e cavaleiros. Mas nós confiamos no nome santo do Senhor. Davi fez essa afirmação. E você vê que, de alguma maneira, essa afirmação estava no coração e foi proferida pela boca de quase todos os servos do Senhor. Então, se você pegar o profeta Jeremias, no meio de todo aquele caos apocalíptico, é bom ter, se você não tem esse entendimento, tenha-o agora. Aconteceu já um apocalipse numa instância nacional dentro de Israel. Como a palavra é atemporal, e segundo Eclesiastes, tudo é cíclico, o que já foi no passado tornará a ser, e eu espero que o Espírito Santo te dê esse entendimento, de que a palavra é espiritual, e não meramente técnica ou acadêmica, como muitos equivocadamente imaginam hoje, então a palavra é viva. Mas nós precisamos nos humilhar, jejuar, clamar e diminuir, para que o Espírito Santo vivifique a palavra no nosso coração. E assim a gente consiga começar a compreender as coisas da palavra. E eu digo isso porque, se você pega o caso de Jeremias, dentro daquele apocalipse, aquele fim dos tempos que aconteceu em Israel, acabou com toda uma nação, e foram todos levados para cativeiro. Quem já viveu um pouco e conhece a dor do mundo, a maldade do mundo, que às vezes tem jovens que ignoram tudo isso. Ah, que baboseira, que absurdo, não tem nada a ver. Mas quando você vai ver a vida da pessoa que critica, ela não tem vivência. Ela não sabe qual é a maldade do mundo. Ela conhece a história humana de forma muito superficial, nunca gastou tempo meditando, refletindo, sentindo doer na própria alma. Então falar das coisas desse ponto de perspectiva tão leviano, sem empatia, sem sentir a dor do próximo, acaba alienando, né, o entendimento, o coração das pessoas, né? E é o que mais tem sido visto nesses dias, né? Mas você percebe que Jeremias, no meio daquele caos todo, ficou preservado. Por quê? Porque confiou no Senhor. E tem uma palavra que Deus dá a Jeremias, fala assim, Jeremias, vai lá falar para o etíope. Havia um etíope, ou seja, não era israelita, mas da nação da Etiópia. E esse etíope estava lá em Israel e creu no Senhor. E Deus faz questão, no meio daquele caos todo que Deus estava lidando, Deus que é todo poderoso e, veja, ao mesmo tempo que Ele está fazendo o fim do mundo, Ele está cuidando do passarinho, de uma planta, de uma flor, tudo, se você não tem esse entendimento, tem agora. Tudo existe, vive e se move em Deus, então precisa dessa manutenção que só Deus dá. A vida que faz essas coisas pulsarem, funcionarem, estarem vivas, vem de Deus. Tanto quanto a internet vem para esse celular, e por isso ele pode acessar esse mundaréu de coisas. Toda a internet, as redes sociais, os aplicativos, esse mundo de acesso, esse mundo virtual, né? Do contrário, sem internet, como que se faria esse acesso? Como que existiria esse ambiente virtual? Seria totalmente impossível, né? E com Deus é a mesma coisa. Então Deus pega o Jeremias e fala assim, Jeremias, fala lá para o etíope. Olha, no meio daquele caos todo, eu acho tão lindo isso. Deus preocupado com uma alma. Fala para o etíope, porque você creu em mim. Eu te darei a sua vida como recompensa. Aleluia! É glorioso isso.
Porque isso te dá uma perspectiva bem diferente daquela que os homens céticos, os descrentes, narram a respeito da história. Porque quando você vê esses homens narrarem, e eu falo porque eu já pesquisei o que você imaginar da história humana, assistindo de tudo, comendo e mastigando de tudo quanto é tipo de informação, dos pensadores, historiadores, repórteres, etc e tal, a impressão que dá é que nós estamos num caos desenfreado, descontrolado, e ai de nós no meio disso tudo. Mas isso não é verdade. A Bíblia fala que no final dos tempos, Deus primeiramente marca os seus. E só depois, então, que os que são do anticristo são marcados. Então você vê que Deus está no controle. Ele prometeu isso para o etíope, através da boca de Jeremias. E eu comecei esse vídeo e agora retomo o assunto. Os homens confiam em carros e cavaleiros. Eu sou desse lado da política, daquele outro lado da política. Eu creio nessa ideologia, eu creio no governo, eu vou entrar num partido político, eu vou ser deputado, senador. Os homens confiam nessa força. Que, de uma forma bem franca, é a força do homem. É a força do poder, do braço. Se você não crê, se você não é regido pela fé, você vai ter que ser regido pelos seus olhos. Você vai ter que ser controlado. Deixa eu passar essa moto. Você vai ter que ser controlado pelas tuas mãos, pelo teu dinheiro, a tua casa, um revólver, uma faca. Até entre os irmãos. Não, os irmãos orientando, não, pega uma arma, compre um revólver, proteja a sua família, compre uma faca, faça um jiu-jitsu. Mas a gente tem o testemunho, aqueles que creem, que Davi ganhou de Golias, não porque ele tinha uma estratégia bélica, não porque ele fosse um homem do governo de Saul, não porque ele era um exímio lutador de artes marciais, seja qual for ela. Davi, ele era incompetente, esse que é o testemunho, incompetente para carregar escudo e espada. Aí a gente tem que parar e perguntar, mas por que Deus deu a ele essa incumbência? Nenhum homem daria a Davi a incumbência. Davi não tem cara de que vai ser o salvador de um país. Você entende isso? Mas Deus fez isso por quê? Porque agora Israel estava altivo. Ela estava altiva. Já sabia lutar, tinha experiência de batalha, tinha suas saídas e entradas com Saul e eram vitoriosas, celebravam, se embriagavam, festejavam, estavam presunçosos. A altivez, a altivez distorce o lugar de quebrantamento e humildade que nós temos que ficar aqui, debaixo das mãos do Senhor. A altivez faz com que a gente fale assim, não, eu sou independente, eu sou poderoso. Agora não tenho mais que me quebrantar diante do Senhor. Não tenho mais que me inclinar diante do Senhor. Os homens confiam em carros e cavaleiros. Nós aqui estamos para confessar que nós não confiamos em carros e cavaleiros. Aleluia! Nós confiamos no nome do Senhor. Esse é o propósito desse vídeo. Eu não estou nem aí. Se ele tem engajamento ou não, se a plataforma vê com bons olhos, se o algoritmo favorece. Isso aqui tem um propósito muito mais excelente. Estou obedecendo à voz do Espírito Santo. Aleluia! E que você tome lugar a essa mesa, e esse lugar à mesa só pode ser tomado pela fé. Só pela fé. Circula em Jericó por 6 dias em silêncio. No 7º vocês vão circular 7 vezes, e então vocês vão bradar. E quando vocês bradarem, Jericó vai cair. Explica isso. Será que se eu for lá no livro Arte da Guerra, ou pegar qualquer edito secreto e oficial de qualquer governo, vai ter uma estratégia bélica igual a essa que Deus deu para Josué? Não vai ter. Os homens não acreditam em Deus. E eu estou falando isso aí porque eu vi o Bukele, ele se levantou na mesma condição do anticristo, até a forma dele se vestir, o cabelo, igual ao do anticristo. E os homens ficam iludidos. Vão lá visitar, é o Salvador, meu Deus, que coisa linda, tem muita maquiagem lá. Começa a fuçar, não precisa ir muito longe. Nas áreas centrais, ali é uma maquiagem, é uma vitrine, está perfeito. Mas quando você vai mais para as margens, a coisa está feia.
Em alguns aspectos melhorou, sim. Está mais seguro, os moradores estão agradecendo, ficando até tarde da noite lá. Mas o ponto aqui é, virá um dia o anticristo e ele vai entrar por esse caminho, fornecendo a todas as pessoas paz e segurança. Como é que ele vai convencer os corações, enganar a mente das pessoas? Dando paz e segurança. Você entende? Que é tentador? Nem só de pão viverá o homem, mas quem é esse homem que crê nisso? Calma aí, eu não vou viver só daquilo que eu como? Eu vou viver de confiar em Deus, eu vou fazer igual o etíope, eu vou colocar minha vida na mão de Deus, mas quem que pode crer nessa palavra? Portanto, essa palavra é para quem crê. E o crer dispensa o criticismo, o ceticismo, os questionamentos do filósofo. Se você tende para a filosofia, para os questionamentos, eu lamento por você. Talvez te falte maturidade, né, para você perceber o que é a vida, que não são só palavras ou erudição, articulações de pensamentos sofisticados, complexos e grande memorização bem estruturada dessa engenharia intelectual. Não é disso que se trata a vida. Isso é tentador, bonito para fazer discursos, escrever livros e conquistar proeminência diante dos homens. Os homens confiam em escritores e livros, doutores, médicos e hospitais, empresários e empresas. Confiam em força e habilidades de guerra, de luta, de artes marciais. Os homens confiam em governantes e governos, ideologias e pensamentos, sofismas. Os homens confiam em carros e cavaleiros. Eu, todavia, confio no nome santo do Senhor. E eu sou de periferia. Cansei de ver um monte de gente morta, amigos mortos. E Deus me tirou dali intocável. Nunca me envolvi com nada errado, nunca enfrentei ninguém, respeitei a todos, e eu vi a mão de Deus operar em favor da minha vida. Então eu sei do que eu estou falando. 1000 caem sim à nossa esquerda, 10.000 à nossa direita, e nós não somos atingidos. Isso não aconteceu só na época de Davi, não. Aleluia! A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e o será eternamente. A palavra de Deus não falha. Agora você crê de coração? Não de boca. Não de pensamento solto, mas de coração. Porque os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Inabalável, invencível. Ah, se meu povo Israel confiasse no meu nome, na rocha, jamais seriam tocados, jamais seriam abalados, diz a palavra do Senhor. E diz lá, vamos para começar a oração, né? Gênesis 4, 26. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho que o chamou de Enos. E nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome lindo, maravilhoso, majestoso do Senhor. Aleluias, o grande Criador. Aleluias. Eles não conheciam o nome de Jesus. Hoje nós conhecemos e temos essa luz, lucidez e luz maior conosco. 2 Crônicas 7, 12. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu a Salomão. Ouvi sua oração. Eu escolhi este templo como lugar para se fazer sacrifícios. Não sei se o barulho dessa moto vai atrapalhar, mas a oração vai continuar. Com barulho ou sem barulho. Aleluia! Se por vezes se fazer sacrifícios, se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem as suas colheitas. O Senhor pode ordenar uma pandemia? Pode. É o Senhor que ordena? Sim, o é. Mas os pastores não dizem isso. Eu não quero saber o que os pastores dizem. Eu estou declarando que a palavra de Deus o diz. Os homens negam o testemunho, têm medo de dar o testemunho, não defendem o testemunho, mas a palavra diz, eu firo a terra com vírus, pandemia, gripes, calamidades, mortes, tudo isso aí, diz o Senhor. É só ler Moisés. E quando Jesus veio, não tem teologia, não tem livros reformados, pentecostais, de ordem que for, que vai revogar o que Jesus disse. Porque o nosso Senhor falou, eu não vim cancelar a lei, eu vim cumpri-la. E eu vim dar a vocês o sentido correto da lei. Então tem uma parte sacrificial ali que eu estou cumprindo, dessa vocês estão isentos. Mudou a forma de executar o sacerdote, né? o
o sacerdócio, desculpa. Deixa eu passar essa moto. Mudou a forma de executar o sacerdócio, mas o sacerdócio continua. Moisés está vivo. Prova isso na Bíblia. Vai ler Apocalipse. Apocalipse fala quem são os escolhidos do Senhor? Aqueles que têm o testemunho de Jesus e guardam os seus mandamentos. Só que a forma de guardar é que muda. Eu sou levado para um lugar de maior maturidade e eu guardo os mandamentos agora, não como se fosse um preceito exterior. Tipo, antigamente eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Então eu pago eu pago a aposentadoria deles, coloco eles num lar de idosos e pronto, no asilo e pronto, paguei, fiz minha parte. Não, mas isso não é fazer parte. Pagar assim, sem vínculo de alma, sem preocupação com eles, assistência de alma não é isso. Aí Jesus vem e coloca dentro de nós, eu tenho que cuidar dos meus velhinhos, dar um ombro para o meu pai, auxiliar a minha mãe. Eu não posso pagar que outros façam, a não ser que eu não tenha condição, aí eu pago. Se for de coração, até esse pagar vai ser abençoado. Porque a questão não é exatamente o que se faz, mas a maneira com a qual você aplica o coração, e é para isto que Deus sempre olha, a maneira com a qual se aplica o coração. Então tem gente que paga e tem mais amor do que aquele que faz, porque faz de mau grado e maltratando. Mas o contrário também é verdadeiro, porque no final o que conta é essa forma aqui, de fazer com o coração. E por fora não dá para entender essas coisas, mas quando olha para o coração é tudo óbvio, e é o olhar de Deus. É aí que está focado o olhar de Deus. Então, diz a palavra do Senhor, se eu ferir as vossas colheitas e enviar pragas são doenças, calamidades, pandemias, essas coisas todas, sobre o meu povo, então se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, é o que nós vamos fazer agora, buscar a minha presença, e então afastar-se dos seus maus caminhos, eu vou ouvir dos céus. Vocês vão ver que a Deus, em 2026, na pós-modernidade, a Deus é o mesmo Deus, ontem, hoje e o será eternamente, nunca fica obsoleto. Esses assuntos são arcaicos, não fica fora de prazo de validade, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e o é eternamente. Aleluia! Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, restaurarei sua terra. Eu vou restaurar sua terra. E essa, inclusive, é uma promessa para o fim dos tempos que estamos vivendo agora. Estamos vivendo o último minuto profético, segundo é o nome desse canal, inclusive, conforme o que Deus me deu. O momento em que há sono das 10 virgens, pelo encantamento das coisas dessa terra, os afazeres das coisas dessa terra. Então vai se cumprir o que Jesus disse, os homens sairiam comendo, bebendo, casando-se dando casamento, construindo, edificando, realizando sonhos neste mundo, e por isso dormiriam. É isso que produz o sono. De forma efetiva, prática, é isso que produz o sono. Por que eu vou orar, amanhecer madrugadas clamando a Deus se eu tenho que estudar, pagar conta, trabalhar, erguer uma casa, casar, passear, comprar uma roupa nova? Não dá tempo para o reino. Você entende? O reino está acessível, mas não dá tempo. E isso faz com que nasça um mal dentro da igreja, que é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela sempre existiu, mas ela vai ser preponderante no tempo do fim. Que é uma igreja rica, estudada, cheia de diplomas, mas é isso. Por fora é perfeita, tem vida, tem fama de que está viva. Mal sabe ela que está morta, ela fede, ela está nua e ela é uma vergonha para o Senhor. Ela não é nem fria, ou seja, não está no mundo, no pecado, ela também não está com Deus. Ela é morna. É uma coisa esquisita, não se posiciona, é simpatizante de tudo, eu concordo com tudo, todas as religiões levam a Deus, eu não gosto de entrar em conflito com ninguém, quer ficar bem com todo mundo, e acaba ficando mal com Deus, que é o provedor da vida, o criador dos céus e da terra. Não tem sabedoria nenhuma nisso. Se Jesus tivesse feito isso, não teria matado ele na cruz. Então, a fé pede posicionamento. Vocês são luz para o mundo. Não meia luz, luz opaca, escondida, essas são luz. E a luz é uma linguagem tipológica para dizer que vocês são o quê? A verdade. Vocês conhecem a verdade em Jesus e na palavra e vocês compartilham a verdade com as pessoas. Então, diz assim, Atos 6, para completar esse assunto. Nós devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e à oração.
Olha, a gente não vai se dedicar à distribuição de bens, de alimentos, porque isso é importante, mas é secundário. Antes é o primeiro mandamento, é Deus. Depois vem o segundo mandamento. A tentativa mais ardilosa que se vê hoje é essa sobreposição. O segundo mandamento parece mais importante e Deus tanto faz. Deus é o que você imaginar com a sua cabeça, com o seu coração, é uma luz indefinida, é uma força que está lá ajudando a todos. Que está de olhos fechados para o pecado, que não se importa com santidade ou promiscuidade, com o que é impuro, com o que é santo. Não. Deus não está preocupado com isso. Deus é amor. Isso é uma mentira. Esse é o espírito, o cerne dessa igreja que vai se levantar. Que ela tem que ser aprovadora de todas as religiões. Ela tem que ser ecumênica. Ela tem que fechar os olhos para as religiões. E diz assim: sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do espírito e de sabedoria, e os encarregaremos desse serviço. Mas quanto a nós devemos nos dedicar à oração e ao ensino das Escrituras. É importante fazer isso. Ok, hoje a introdução ficou grande, mas toda ela faz parte do que nós iremos interceder agora. Ó Senhor Jesus, estamos na Tua presença, Senhor, porque em Ti, aliás, existimos, vivemos e nos movemos. Não importa, Senhor Jesus, o caos da terra, a bagunça do mundo. É o Teu nome que invocamos. Religiões tem muitas. Filosofias, escolas e escolas. Elas impressionam, elas gritam, elas fazem um alarido ensurdecedor. Mas o nome dado a todos os mortais é o Teu, Jesus. O Criador de tudo e aquele que inclusive criou veio salvar a todos. Ninguém nunca ouviu falar e nunca se terá registro de um Deus que derrame o próprio sangue em favor dos seus. Não é que o Senhor nos ama assim, de forma de palavras. Não. O Senhor veio e pagou com o sangue de um Deus. Não é um sangue de um mortal, de alguém que fede, que é pecador, que é limitado no tempo, 70, 80, 100 anos de vida. Não, é o sangue de um Deus. Santo, puro, excelso, sublime. Oh Deus, aleluia. Glória, 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 glórias, glórias, glórias. O sangue de um Deus, o sangue santo, puro de um Deus. E se derramou para pagar a dívida de todos. E agora no passado, Senhor, as pessoas olhavam para aquele Messias que haveria de vir e criam que ele viria, como o Senhor disse a respeito de Abraão. Abraão viu os meus dias e se alegrou. Moisés contemplou a minha face e se encheu de regozijo. Mas nós, Senhor, já vivenciamos toda a história e olhamos para trás e damos o testemunho de que uma cruz foi fincada, eles para frente, nós para trás, e no meio de todos nós uma cruz foi fincada. E agora todo mundo converge para esse lugar santo e salvador que é a Tua cruz, nos tirando dessa atmosfera longínqua, periférica, de confusões, de idolatria, de veneração de coisas que não são Deus. Tadinho do Buda, infartou de tanto comer. O Maomé era um sanguinário terrível, nem posso falar a palavra, mas catava a menininha nova, de 12, 13 anos. Como que pode isso aí ser sublime e santo? Mas o Senhor é puro. Nunca olhou com malícia nenhuma moça, até porque o Senhor olhava a todos como filhos, né? O Senhor é o Criador. Eu tenho uma filha, eu nunca olharia a minha filha com impureza, nunca trataria ela com impureza. Tem pais que fazem isso, mas não é, e nunca será o meu caso, e glórias a Ti por ter esse olhar santo, esse coração sincero, Senhor. E eu imagino o Teu, porque o Teu é puro, e o meu é o coração de um pecador. E é esse carinho. Quantas vezes eu me assentei com pessoas, homens, mulheres, e não tinha nenhuma segunda intenção de usurpar dinheiro, tirar vantagem, uma casquinha, uma malícia, um engano, uma mentira, nada. E essa pureza vem de quem, Senhor? Senão do Teu Espírito Santo, senão dessa palavra que gloriosamente eu carrego em minhas mãos. E é por isso que eu oro, Senhor. Eu sei que confiar no Senhor vale mais do que carros e cavaleiros. Eu sou fraco, Senhor. Meus irmãos e irmãs que aqui oram comigo são fracos também. Irmãos e irmãs que nem chegaram a esse vídeo, mas eu profetizo, eu creio,
que tudo aquilo que o Senhor mandou fazer, ainda que o Senhor tivesse me mandado fazer aquilo que Ezequiel teve que fazer, profetizar diante de um vale de ossos secos. Não tinha ninguém vivo lá. Mas Ezequiel começou a profetizar. E ele viu a vida, ele gritou a vida, ele clamou a vida e a vida veio. Porque o Senhor traz do nada, daquilo que não existe, a existência de todas as coisas. Eu creio nisso, Senhor. Creio e agradeço ao Senhor por crer nessas coisas verdadeiras que estão na tua palavra. Por não me prender, Senhor, nos meus olhos, nas limitações ridículas da minha mente, que é tão pequena, tão achatadinha, atarrachada, encolhida, mesquinha. Mas a tua palavra é tenda ampla. A tua palavra é o universo. A minha mente é casarel, mas a tua palavra é o universo. A tua palavra, Senhor Jesus, é imensidão. A minha palavra e os meus pensamentos são gota, mas a tua palavra são oceanos. Tudo que tem em mim, ó Deus, é cisco do pó, mas a tua palavra são montanhas e areias do mar incontáveis, porque o Senhor é infinito e todo-poderoso. E ainda assim, essas pequenas comparações não se igualam a essa escala de poder e de distância entre o homem mortal e o Deus soberano, porque o Senhor é infinitamente mais poderoso, ainda que reuníssemos todos os seres criados na terra, os que já passaram, os que virão e os que aqui agora estão, e todos os seres celestiais do bem e do mal. Diante da tua presença, nós não somos nada, Senhor. O Senhor está cansado de dizer tudo isso para nós e nos custa entender e entrar nessa cabeça de pedra, de coração petrificado, empedernecido pelo pecado. Mas nós sabemos que teu é o poder. Falas tu, sobe o rei, e falas tu, cai o rei. Quis o Senhor, Nabucodonosor se tornou o rei da Babilônia, a grande Babilônia, cabeça de ouro segundo a estátua de Daniel. Mas na hora que o Senhor quis, 7 anos de decreto, você vai virar bicho. Cresceu pelagem, pena e aspecto de animal, alma de animal. A mente de Nabucodonosor, tão gloriosa, ficou entenebrecida, tomada de trevas, de escuridão, ficou turva, ficou louca, ficou ensandecida. Não teria psiquiatra nem psiquiatria capazes de explicar aquela loucura, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. É esse Deus que nós cremos, o Criador dessa casa toda que é a terra. Não tem esse ou aquele, é o Criador, é o soberano, não é as mitologias gregas, não, é o Criador, o único. Como diz Isaías, os deuses das nações é tudo ilusão, obra do engano humano. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro, o Criador, e é diante de ti que sabemos o nome que é Jesus, que oramos e clamamos. E glorificamos o teu nome, Jesus. Obrigado por sabermos do teu nome. Obrigado por ti. Estenda as tuas mãos nesses dias de trevas, de cumprimento profético, de final dos tempos, onde haverá uma manifestação e uma movimentação humana de um mundo globalizado, em muitas hipocrisias, com muitas lacunas, mas está globalizado, de tal forma que as pessoas fazem turismo e comem, conhecem culinária e conhecem cultura e vão para cima e para baixo e unificaram negócios e empresas e big techs e tecnologia e redes de internet, está tudo unificado. Posso pegar meu celular e conversar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. E esse mundo globalizado vai se tornar um mundo unificado e a coisa ficará terrível, alucinante, entorpecedora. Mas eu creio que o seu nome é poderoso. E a tua palavra já diz que o Senhor conhece tudo. O Senhor está lá no fim. Até porque o Senhor não tem começo, meio e fim, o Senhor está fora do tempo. Nós somos criaturas presas no tempo. Mas até no tempo do fim, conforme a nossa realidade e essa redoma que estamos inseridos, nós sabemos que o Senhor está lá no fim e que o Senhor dará a vitória ao seu povo. E aqui estamos nós para glorificar o teu nome, por uma vitória que sabemos que vamos viver, apesar de não termos ainda visto com esses olhos mortais que a terra há de comer. Glorificado seja o teu nome, santo, santo, santo é o nome teu, Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Pai. Aleluia, santo é o teu nome, Senhor. Obrigado por esse momento de oração. Que essa palavra toque corações, desperte o teu povo e faça eles vivificarem para aquilo que realmente é verdadeiro. Em teu santo nome, Jesus, repreende o mal, o mundo e a nossa carne. Amém, amém e amém. Aleluias, que oração gloriosa, como que o Espírito Santo é bom. Que Deus abençoe grandemente, que essa presença esteja na tua casa, na tua vida, independentemente de qualquer situação que você esteja passando e que você experimente a glória do Deus Todo-Poderoso. Em o nome de Jesus é que eu oro e desejo aqui em união contigo pelo Espírito Santo, no vínculo do Espírito, no vínculo da palavra. Em teu santo nome, Jesus. Amém, amém
e amém.